Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica e hoje vou acompanhar vocês na aula 4, na nossa sequência sobre a análise do angústia, do Graciliano Ramos, e hoje nós vamos falar justamente sobre a angústia na obra. Essa aula é a parte 1 e a aula 5 vai complementá-la com mais análises. Vamos lá. O objetivo desta aula é mostrar ao aluno, a partir de trechos selecionados, o sentimento de angústia que não à toa dá nome ao livro e como ele se materializa na obra nos diversos âmbitos da vida do Luiz Silva, nosso personagem principal. Aqui eu fiz um breve trecho de análise que pode ajudá-los a compreender os trechos que eu coloquei aqui na frente. Então, se for preciso, depois vocês podem anotar, pausar o vídeo. Eu vou ler rapidamente para que vocês entendam melhor a análise que eu fiz na sequência, tá? Então, vamos lá. A angústia está presente em toda a narrativa. Há a tristeza do homem letrado e que devotou parte da vida à literatura, mas que nunca ascendeu socialmente como gostaria, mantendo seu trabalho em uma repartição pública, na qual escrevia artigos sobre os quais demonstrava profundo desprezo. Esta angústia mistura-se à da vida suburbana, que se agrava pelo hábito do personagem de observar constantemente o cotidiano dos vizinhos, de Marina e até dos transeuntes que encontra na rua. Muitas vezes, o narrador faz longos parágrafos de digressões e críticas, resumindo-os a pequenas constatações que se encontram destacadas nos trechos a seguir e figuram como ecos ao longo do romance. Para você que leu o Angústia, você deve ter notado o quanto de análise da vida alheia tem nessa obra, né? O Luiz Silva é um personagem que está andando na rua e começa a observar os transeuntes, como eu coloquei aqui, e tecer comentários sobre o que ele acha das pessoas. Bom, então eu dividi os trechos selecionados em tópicos que vão facilitar a sua compreensão. O primeiro deles é a angústia do homem letrado e infeliz com sua carreira em uma repartição pública. Esse pequeno trecho, na minha opinião, é um dos que mais evidencia isso, quando ele diz: o artigo que me pediram afasta-se do papel. É verdade que tenho o cigarro e tenho o álcool, mas quando bebo demais ou fumo demais, a minha tristeza cresce, tristeza e raiva. Ar, mar, ria, arma, ira. Passatempo estúpido. Gente, essa parte aqui é muito relacionada a quem escreve, né? É aquele momento que você precisa produzir algo e você não consegue pensar em nada, as palavras te escapam. Isso vale tanto para a vida acadêmica, quando a gente entra na faculdade, tanto para a vida escolar, vocês aí que estão produzindo redações, tentando melhorar a escrita para o preparo do vestibular, vocês devem passar por isso, de chegar uma hora que você não sabe mais o que escrever. Isso é muito um sentimento que eu diria até universal a quem escreve. Geralmente, quando a gente precisa escrever algo, as palavras somem. E aqui eu acho que também se destaca esse trecho aqui, armar, ria, arma, ira, que são sílabas e letras do nome da Marina, com as quais ele brinca em um momento de tédio, né? Isso também demonstra a angústia do personagem e a tristeza quando ele pensa na Marina. Além de tudo, se você ler essas três primeiras sílabas de uma maneira rápida, fica como armaria, que remete à Ave Maria, e principalmente se você ler com um sotaque mais próximo ao do Nordeste, que é onde a obra se passa. E aqui no final também tem essa questão, arma e ira, que por mais que não seja com uma arma, mas o final do romance mostra a ira desse personagem e aonde isso vai levá-lo, né? O trecho seguinte também ainda é relacionado a essa coisa da carreira, e aqui entra também a questão do fluxo de consciência que nós falamos em aulas anteriores, porque o narrador imagina uma conversa com alguém quando ele está ali olhando empregos que ele gostaria de ter, e imagina que alguém lhe dissesse assim: ninguém percebe o seu valor, rapaz. O que lhe falta é roupa, roupa e trato. Vamos comer no restaurante. E toca para São Paulo, meter a cara na lavoura de café. Gente, olha o contexto histórico aqui na própria narrativa. Lavoura de café em São Paulo, você já vê que não é uma coisa atual, né? Então, realmente, isso aqui remete a São Paulo daquele período. Qualquer serviço que me dessem seria bom. Oferecia-me para garçom de botequim, para revisor de jornal, tinha uma inclinação maluca para os jornais. Aí aqui é ele se apresentando para pessoas quando ele procurava emprego. Queria que o senhor experimentasse, que me deixasse trabalhar uns dias de graça. E aí ele conclui, humilhações. Ou seja, o narrador faz muito isso. Ele
conta pra gente um fato e aí ele resume com a constatação daquele fato. Aqui, depois de tudo isso, ele conclui que são humilhações que ele passava na carreira dele. A seguir, isso se concretiza também nesse trecho aqui em que ele diz: se pudesse, abandonaria tudo e recomeçaria as minhas viagens. Esta vida monótona, colada à banca das 9 horas ao meio-dia e das 2 às 5, é estúpida. Vida de sururu, estúpida. Quando a repartição se fecha, arrasto-me até o relógio oficial, meto-me no primeiro bonde de Ponta da Terra. Gente, isso aqui demonstra muito essa angústia do funcionário público da época, que gostava de literatura, que escrevia, e aí aqui eu arrisco dizer até que existe um eco até do próprio Graciliano Ramos, que ele imprimiu no Luiz Silva, porque o Graciliano era um autor da literatura brasileira que trabalhava como funcionário público para se sustentar, e isso era muito comum naquela época. Muitos dos grandes nomes da literatura brasileira faziam isso. Se não me engano, José de Alencar e Machado de Assis, e o Drummond, eu tenho certeza que ele era funcionário público. Inclusive, eu selecionei aqui um poema para vocês, para ler um trechinho, é o Confidência do Itabirano, que está no livro Sentimento do Mundo, e ele diz nos versos finais: tive ouro, tive gado, tive fazendas, hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Para quem não sabe, Itabira era a cidade natal do Drummond, e aqui ele também está imprimindo nesse poema essa angústia do funcionário público que gostaria de viver de literatura. Aí você me pergunta, nossa, professora, o que isso tem a ver, né? Agora você bagunçou a minha cabeça. Você estava falando de angústia do Graciliano Ramos e foi para o Drummond, uma obra que nem está na lista de leituras obrigatórias da FUVEST. Pois é, embora não esteja, ele esteve por muito tempo. Mas o que fica de importante nisso é, quando você vai prestar a FUVEST, é também muito importante que você saiba fazer uma análise literária em comparação a outra obra, porque a FUVEST gosta muito desse tipo de questão. São recorrentes as questões em que eles pegam 2 obras da lista de leituras obrigatórias, 2 trechos, e pedem para o aluno comparar, mostrar alguma coisa que tem ali em comum. Ele vai te falar no enunciado o que ele quer, mas eles geralmente trabalham nessa chave de leitura da literatura comparada. Então, assim, para você que leu a lista de obras da FUVEST 2021, fica a dica, comece a fazer essas pontes entre uma obra e outra. Quando você lê Angústia, esses trechos aqui que eu selecionei para você, o que isso te remete das outras obras? Porque pode ser que a banca faça uma questão desse tipo, tá? Aqui mais alguns trechos em que essas afirmações, eu diria até que são exclamações, mas eu não coloquei assim porque não tem o ponto de exclamação, né? Então são afirmações que soam como exclamações para o leitor. Ocupação estúpida, ele ainda está falando aqui da carreira dele. Aí aqui quando a Marina pede para ele vestir um smoking, ele diz estúpida. Agora a estúpida não é mais a ocupação, e sim a Marina. Um romance comovente, esqueci o nome do autor, enredo bonito. Aqui ele está lembrando de uma fala da Marina, vejam aqui o travessão de discurso direto. E aí ele conclui, estúpida, li as notas sociais, casamentos, batizados, aniversários, coisas desse gênero. Estúpida. Por que ele diz isso? Porque ele, do alto de sua literatura, que ele considerava superior à que a Marina lia, ele achava que ela era uma criatura estúpida. E aqui, esse trecho é o que a gente havia falado anteriormente dos transeuntes. Ele está em um bar e aí ele começa a observar as pessoas e diz: estava ali, e ali estava, encostado ao balcão, sem perceber o que diziam, meio bêbado. Gente, é bêbado mesmo, tá? Isso é um sinônimo de bêbado. Suscetível e vaidoso, desconfiado como um bicho. Tudo aquilo me envergonhava. As conversas simples, a alegria, especialmente os músculos do homem que falava ao engraxate. Observem o quanto ele é específico, né? Porque alguém falar que até os músculos de uma pessoa o envergonhavam, ou seja, era um sujeito completamente amargo. E aí ele diz insuportável, insuportável. Parece que a falta de pontos de exclamação exprimem ainda mais a angústia desse personagem, né? Ele é tão angustiado que ele sequer exclama, ele afirma insuportável, como se aquilo fosse uma verdade. Bom, gente, essa aula aqui eu não preparei
reflexões finais, porque ela é uma aula que eu acho que ela fala por si, né? Os tópicos são as reflexões que vocês devem levar para a análise da angústia, porque, como eu disse, algumas vezes ela se materializa na própria obra. Então, é saber identificar ali o que em um determinado trecho mostra a angústia desse personagem, mas como eu separei aqui para vocês, temos essas vertentes que seriam a angústia do homem letrado e as afirmações recorrentes que resumem a angústia final de alguns trechos da narrativa. Eu coloquei novamente aqui as referências bibliográficas, novamente também eu mencionei a palestra do professor Ivan na Biblioteca Mário de Andrade, porque ele também fala da angústia, e a edição da obra que eu consultei. Eu espero que vocês tenham aproveitado e que essa análise os ajude a passar no vestibular da FUVEST. Uma boa sorte e obrigado pela companhia.